Vai honrar o teu santo nome, dizer que tu és digno, tu és santo, tu és Senhor, tu és o nosso Deus, tu és o nosso dono. É em ti que nós confiamos única e verdadeiramente. Então estamos aqui para te adorar e receber a tua palavra que vai descer aí agora do céu, através da boca do teu servo que o Senhor escolheste para trazer a palavra. Ele está sempre disposto. Por isso, nesta hora, eu lhe peço que abençoe a vida dele, abençoe seus familiares, sua parentela, abençoe a oportunidade na vida dele para que ele venha prosperar, Senhor. Não falo só financeiramente, não, porque financeiramente todos nós precisamos para vencer nesse mundo, mas sobretudo espiritualmente, que ele cresça e que aonde ele for, Senhor, ele venha ser canal de bênção, venha ser a tua presença no local, Senhor. Que ele venha resplandecer a tua luz e trazer a palavra que traga, Senhor, corações à sua presença, que resgate almas do inferno, que tire miseráveis do caminho do mal. Esse é o meu desejo, é o meu pedido, é a minha súplica, é o meu clamor para esta casa de oração e para o teu servo, que está sempre disposto, que é o anjo dessa casa de oração, Senhor. Nós lhe pedimos uma cobertura total para a vida dele. Pai, mais uma vez lhe agradecemos por todo o seu amor, todo o seu carinho, toda a dispensação da tua palavra sobre nossas vidas. Que as tuas bênçãos possam nos alcançar e o teu amor possa estar sempre conosco para todo sempre. Em nome de Jesus, a igreja toda diz amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Sem demórias, abra suas Bíblias lá na carta aos Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo de número 1. E aí quando você achar, você vai dando glória. E quando a gente terminar de ler esse, não feche não, que a gente vai ler outro texto. Que diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora abra aí em Gálatas 2, Gálatas capítulo 2, versículo de número 20. Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 2, versículo de número 20. Que vai dizer assim, Gálatas capítulo 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje pela manhã, eu orando e perguntando a Deus o que é que Ele queria que eu pregasse nesta noite. E como eu falo sempre aqui com a igreja, Deus ele trabalha comigo às vezes com frase, às vezes com uma pequena palavra. E Deus ele falou comigo o seguinte: entrega total. Amados e queridos irmãos, nós lemos dois textos aqui, o de Romanos capítulo 12, versículo 1, que Paulo ele vai dizer que devemos entregar os nossos corpos como sacrifício vivo diante do altar de Deus, diante do Senhor. E também lemos a carta aos Gálatas, a qual o próprio apóstolo
também escreveu, dizendo que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele diz que já está crucificado. Amados e queridos irmãos, a verdadeira vida cristã, ela começa quando compreendemos que nós não somos mais donos da nossa própria vida. E nós vemos que em Gálatas, Paulo ele vai dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele está dizendo que, primeiro ele começa a dizer que crucificado com Cristo, ou seja, ele está crucificando, ele está mortificando a velha criatura. Agora ele vive uma vida, mas não conforme a vontade dele, mas sim conforme o modelo a qual Cristo deixou. E na carta aos Romanos, Paulo também vai dizer que nós devemos viver como sacrifício vivo, ou seja, se apresentando diante do altar como sacrifício todos os dias, se entregando todos os dias diante do altar do Senhor. E nós vemos hoje em dia, igreja, que em muitos lugares nós vemos pessoas não vivendo uma entrega total, mas vivendo uma emoção. Pessoas vivendo emocionadas e achando que estão vivendo de uma forma total de entrega. Mas nós vemos que comportamentos, palavras, maneira de se viver, de se comportar, não condizem com a palavra. Entregar-se ou viver de forma total a Deus é mais do que palavras, é mais do que frases de efeito, é viver verdadeiramente, como Paulo lhe diz, entregando-se todos os dias diante do altar do Senhor. É todos os dias a gente declarar, sabe? E eu pego uma fala do Diácono Roque, que ele falou uma certa vez que para crente não existe livre-arbítrio. Para crente não existe poder de escolha. O poder de escolha é servir a Deus, pronto e acabou. Porque quando nós damos, tem determinados momentos que Deus ele permite sim que nós venhamos decidir. Mas na maioria das vezes, como o Salmo 37, versículo 5 vai dizer, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. O salmista ele está falando de entrega. O salmista ele está falando de você colocar o seu caminho. Eu tenho o poder de escolher o caminho. Eu tenho o poder de escolher. Como o Diácono Rebouças ele tem a moto aqui. Ele tem o poder de escolher se ele vai para casa, se ele vai pelo caminho reto, ou se ele vai entrar nos becos e vieiras cortando o caminho. E às vezes, no caminho reto, ele vai gastar mais um pouco de tempo. Mas pelos becos e vielas, talvez exista algum tipo de perigo. Mas a decisão de escolher ainda é dele. O Senhor dá sinais. Eu estou dizendo que o irmão faça isso. Mas quando Paulo ele fala de viver diariamente como um sacrifício vivo, é entender que a minha vontade ela não prevalece sobre a minha vida. É mesmo eu querendo algo, mas eu chego diante de Deus e
digo, Senhor, eu abro mão. E quando eu gosto, quando a pastora Rosana, ela pega com ela, vem com alguns pensamentos de alguns louvores, alguns hinos, que ela fala que louvamos, mas não vivemos. E aí, falando isso de entrega total, existe um hino que ele é um pouquinho antigo, de Davi Sartre, que ele fala assim: abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. E verdadeiramente, muitas vezes a gente não abre mão, a gente não renuncia. Tem um outro louvor aí que agora é atual, que ele diz que está se gastando, deixando ser gasto, pegando um trecho da vida de Paulo, que quando Paulo ele escreve dizendo que ele gastou pelo Evangelho e permitiu-se ser gasto pelo Evangelho. E para viver isso, é uma vida de renúncia, é uma vida de entrega, é uma vida que muitas vezes eu comparo com a vida de um atleta, que o atleta, mesmo ele tendo todo o dinheiro do mundo, mas muitas vezes eles abrem mão, eles renunciam uma festa, renunciam uma alimentação um pouco mais calórica para se manter em forma. E como Paulo fala, sacrifício vivo é deixar Cristo tomar o centro, é deixar Cristo ser a nossa essência. É como quando Cristo ele foi preso, que uma pessoa encontra Pedro, ela olha para Pedro e fala: Pedro, você se parece com um deles. E olha que Pedro não estava nem convertido totalmente. Pedro negou 3 vezes. Mas de tanto andar com Jesus, a mulher olha: você parece com ele. Você fala como eles. Ou seja, mesmo Pedro ainda não estando convertido verdadeiramente, a mulher estava dizendo: ei, a essência dele está exalando em você. E o primeiro ponto que eu quero trazer nesta noite é: sacrifício vivo é uma vida diante do altar do Senhor. Sacrifício vivo, igreja, é eu saber que eu tenho demandas, é saber que eu tenho vontades, mas todos os dias eu chego diante do Senhor, eu chego diante, não do altar físico, mas do altar de Mateus 6,6, lá dentro do meu quarto, no íntimo, no secreto, onde ninguém me vê. E eu permito que o Espírito Santo de Deus, ele domine, ele tome conta da minha vida. Ser um sacrifício vivo significa estar continuamente no altar de Deus, não apenas em um momento de culto. Porque às vezes eu falo, ser crente aqui dentro da igreja é fácil. Ser crente de 7 horas da noite até as 21 horas, quando termina o culto, ou um pouco antes, é fácil. Mas o mais difícil de ser um sacrifício vivo é lá fora, quando a porta da igreja fecha. É você dar continuidade àquilo que você estava dizendo que você é dentro da igreja. Ser sacrifício vivo é você deixar Cristo ele transparecer em todas as áreas da nossa vida. É você, sem abrir a boca,
as pessoas sentir a essência, sentir o brilho, sentir o Espírito Santo se manifestar através das nossas vidas sem abrirmos a boca. O Senhor verdadeiramente, igreja, Ele não quer da igreja uma entrega parcial. Ele não quer da igreja uma entrega momentânea, uma entrega de algumas horas quando eu estou no culto, de alguns momentos quando eu paro para orar. O Senhor, Ele quer que a igreja dele viva uma vida de entrega total, de renúncia. Porque eu estava reparando, eu não sei se foi o diácono Rebouças ou se foi a pastora Rosana que falou por esses dias aqui, de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para aquele que não pereça. Não sei se foi eu estudando, lendo, a cabeça tem hora que dá uns bang. Eu acho que alguém falou e foi eu mesmo falando, eu mesmo pensando. Veja bem, Deus sendo Deus, na posição a qual ele estava, Paulo ele vai dizer que ele mesmo não poupou do seu filho, e entregando como ovelha muda ao matadouro, dando uma prova de amor, entregando o que ele tinha de melhor. Aí eu digo, igreja, só por isso não precisava o Senhor nos dar bens, não precisava o Senhor nos dar riqueza, não precisava o Senhor nos dar nada. Só pelo objetivo principal de entregar Jesus, para que houvesse uma reconciliação, para que houvesse uma religação. Só esse ato era o suficiente de nós vivermos uma vida de entrega a Ele, de uma entrega não parcial, mas de uma vida de rendição total, de corpo, mente, alma e espírito. Deus, Ele quer verdadeiramente. E eu fico feliz quando eu vejo vocês aqui. E eu todos os dias eu digo a Deus que eu sou grato, porque eu tenho um povo que nós ainda estejamos em uma quantidade pequena, mas eu consigo ver um povo que não vive uma vida parcial com o Senhor, mas eu consigo ver e entender e tomar como glória, e tomar como base na minha vida de ver um povo que tem a atitude de buscar a presença do Senhor, de se entregar verdadeiramente, sem reservas ao Senhor. E Deus, Ele quer uma igreja. E verdadeiramente, uma coisa que o diácono Rebouças todas as vezes ele fala quando ele chega aqui no culto, que chegamos aqui não para pedir, mas para se esvaziar, para se entregar, para renunciar, para abrir mão. O altar é um lugar aonde a gente não entrega qualquer coisa. Se a gente perceber, quando naquela época, meu pastor Jefferson, agora fica tão difícil quando a gente vê um outro pastor chega na nossa frente e pregar. Aí agora a gente fica com medo de, meu Deus, se eu falar alguma besteira aqui, depois o pastor vai puxar a orelha. E você vê naquela época que o sacrifício, o Senhor ele não aceitava qualquer coisa. O sacrifício não poderia ser
de qualquer jeito. O sacrifício tinha que ser o que? Perfeito, sem mancha, sem mácula. E o que o Senhor quer da igreja hoje é que a gente se entregue, sem mancha, sem mácula, verdadeiramente com uma vida entregue no altar do Senhor. Aí eu volto a falar dos emocionados, que tem muitos que estão vivendo, meu pastor, de uma maneira emocionada, mas não estão vivendo de uma maneira se entregando verdadeiramente. E falando da filha de Israel, eu fico tão gratificando quando eu vejo jovens que poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas se entregando verdadeiramente diante do altar, porque tem uma liderança que ensina, sabe? E está com a sua vida diante do altar. E a gente vê hoje, a gente não vê mais pregações aonde pessoas têm que colocar a sua vida no altar. Hoje são pregações aonde que Deus ele vai fazer, que Deus vai acontecer, que Deus vai lhe dar. É uma vida sem compromisso com o altar, com o dono do altar. E Deus ele não trabalha com aqueles que não têm compromisso com o altar. Vai viver uma vida como alguns que eu conheço, que saíram frustrados porque estava não com a vida no altar, mas com a vida no dono do altar, como o dono do altar fosse empregado. E o que Deus ele quer é uma igreja que, independente se o culto é pentecostal, se o culto é batista, se o culto é presbiteriano, mas que quando chegue, ele não liga para o irmão que está do lado ou para quem está na frente. Ele chega e ele dá o seu melhor. Ele se esvazia de si mesmo, ele se entrega como se aquele culto fosse o último culto da vida dele. Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, e quando Paulo fala que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e quando ele fala que ele já está crucificado com Cristo, Paulo ele está dizendo: ei, na minha vida não existe mais espaço para o verdadeiro eu, para o eu, Tiago. As pessoas quando me olharem, elas não têm que olhar e lembrar do meu passado, do que eu fiz. Mas quando elas me olharem, como eu falei de Pedro, que como Jesus está sendo ali entregue para ser preso, a mulher olha para Pedro, Pedro ainda não estava convertido, mas a mulher olha: você é um deles, você se parece com ele, você fala como ele. As pessoas olhar como eu cheguei, vivi dos meus 2 anos até os meus 23 anos no Macaúbas, no Barbalho. Fiz tudo de bom e de ruim naquele lugar. Era tão bom que quando eu descia, o povo fazia o sinal da cruz. De tão quieto que eu era. Tinha um vizinho mesmo que ele se benzia, fazia o sinal da cruz. Misericórdia, é vence atribulado. E depois de anos eu voltei. Ainda bem que ele não lembrou das coisas que eu fazia, mas ele olhou e fez: rapaz, você está mudado. O que foi que aconteceu? Aí olha para a Rosana: o que foi que você fez com ele? Eu falei: não foi ela que fez, não. Foi Jesus. Eu permiti que o velho eu, que eu colocasse um fim no velho eu, e a todos os dias, se a gente vacilar, não é não, meu pastor? Todos os dias o velho eu, ele fica batendo na porta, querendo, deixar que só que a gente dê uma brecha para ele tomar conta. E quando Paulo ele fala que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ele está dizendo: ei, todos os dias eu estou crucificando o meu velho eu estou colocando o meu velho eu na cruz, matando ele, colocando ele num lugar de vergonha.
para que Cristo verdadeiramente ele possa transparecer em minha vida. E aí eu estava em um lugar essa semana, eu vendo uma criatura falar: ai, não mexa comigo não, não entrar na carne. Eu digo, isso daí tomou um banho. E verdadeiramente convertida ela não está. Porque crente de verdade não vai dizer isso. Não mexa comigo não para eu não entrar na carne, para eu não dar lugar à carne. Crente de verdade, o pau vai estar quebrando. Ele vai baixar a cabeça e vai pedir só uma coisa: Senhor me dá graça. Senhor me dá graça, porque eu sei que o velho homem, ele está todo o tempo gritando. E se eu der brecha aqui, eu sei que eu vou fazer um salseiro. Então eu não quero fazer, nem quero envergonhar o seu nome. Então, e o cão parece que fica ali, ó, pirraçando. E aí quando a gente entende que o Evangelho da cruz, como Paulo fala, que agora eu vivo uma vida nesse corpo, mas agora neste corpo que eu estou, que ainda é um corpo corruptível, mas eu estou dando lugar para quê? Porque agora eu sou templo, eu sou morada do Espírito Santo, e eu estou permitindo que o Espírito Santo me molde a cada dia, que o Espírito Santo, eu permita que o Espírito Santo ele me molde. E o que mais a gente vê hoje, são poucas as igrejas hoje, meu pastor, e eu creio que o senhor vai concordar comigo, que ensinam e orientam os seus membros, ou os seus discípulos, a viverem uma vida conforme agrade ao Senhor. Eu não estou dizendo que eu não devo incentivar aqueles que me cercam a ter fé. Eu não estou dizendo que a igreja, que o pastor não deve incentivar os seus liderados a buscarem uma mudança de vida financeira. Mas estou dizendo que eu não posso perder a essência, é a base. E tem muitos ministérios que hoje estão inchados. E inchaço a gente sabe que é sinal de que alguma coisa não está bem. A gente vê logo no nosso corpo, quando tem algum lugar inchado, a pastora mesmo está em casa, está lá com dois mocotozinhos dela inchado. Eu já sei. Tomou remédio da circulação, está usando sapato apertado, andou muito hoje. Anda, então a gente já sabe que tem um mal que está acontecendo, é por isso. Quando Gálatas ele nos confronta, dizendo que, deixa eu pegar aqui só para não ser leviano, quando Gálatas ele diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A carta aos Gálatas está nos trazendo um confronto de que agora a vida que eu vivo, ela não me pertence mais, que agora aonde eu andar tem que fazer igual quando o profeta Elias ele vai passando, ele não diz uma palavra àquela mulher que está na porta, mas a mulher olha e diz: ali vai um grande homem de Deus. O que é isso? Ele deixou tanto o Espírito Santo trabalhar na vida dele, ele deixou tanto Deus trabalhar na vida dele, que quando ele anda, até quando ele está com Paulo e Silas, a mulher que está endemoniada vai dizer: aí vai dois grandes homens de Deus. Aí eu lembro que um dia desse eu fui no mercado, e aí a pastora Rosana ela fica brincando comigo, meu pastor. E tem dia que ela fala assim: rapaz, tem dia que você sai com cada roupa que, se eu lhe encontrasse, se eu não lhe conhecesse, eu dizia que você não era pastor, não. Você sai de bermudão, de chinelo, de camiseta. Eu dizia: eu vou. E aí cheguei dentro do mercado, daqui a pouco, do nada, para uma pessoa do meu lado e fala assim: você é pastor, né?
Aí eu olhei assim, meu Deus, que camiseta. Até uma camisa que eu cortei da Marcha para Jesus, fiz uma camiseta. Aí eu perguntei, por quê? Ela, a sua cara diz tudo. E quando eu lhe vi, eu senti que você é um homem de Deus. Eu digo, sou pela misericórdia. Ela só fez o seguinte: ore pela minha vida. Aí abriu um livro. Que minha mulher está com câncer, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Foi tanta coisa, eu fiz assim, meu irmão, pera aí, ó, tome meu WhatsApp aqui. Escreva, porque eu sou esquecido, eu vou chegar em casa, eu não vou lembrar da metade das coisas que o Senhor me falou. Quando Paulo ele dá esse exemplo, que já estou crucificado com Cristo, Paulo ele está dizendo, ei, eu peguei o modelo da cruz de Cristo, que ele se entregou por mim e por você, sendo um modelo, aonde, quando ele vai orar, dizendo ao Pai, Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, mas contudo faça a sua vontade, que seja feita a sua vontade. Jesus ele está ensinando, Pai, a minha vontade não é de passar por isso, mas tem um propósito de eu passar, que se cumpra a sua vontade. É Paulo dizendo, ei, mesmo quando a minha vontade às vezes está gritando para dizer, não vá, não faça, mas eu sei que eu preciso fazer, que eu preciso me entregar, que eu preciso abrir mão. Você quer ver? A minha maior dificuldade é orar de madrugada. E pense num sono gostoso que eu tenho de madrugada. E esses dias Jesus ele está sendo tão bom comigo que eu estou sentindo azia, sentindo refluxo, tudo de madrugada. Até dor de barriga deu. E quando eu fui olhar, faltava alguns minutinhos para as 3. Até o sono, meu pastor, foi embora. E enquanto eu não orei por aquilo que Deus ele queria que eu orasse, o sono não veio. É isso mesmo. Eu sei que com o Senhor também já deve ter acontecido isso. Enquanto a gente não abrir a boca para orar por aquilo que Ele está mandando a gente orar, Ele tira o sono, o ventilador, o ar-condicionado pode estar no talo, no mais forte, a gente sente calor, sente agonia. É Paulo falando, ei, tem que haver uma renúncia, tem que haver uma entrega. É você abrir mão da sua vontade para que a vontade de Cristo, a vontade de Deus, ela prevaleça sobre a sua vida. E hoje em dia, infelizmente, a gente não está vendo essa entrega. A gente está vendo pregações de autoajuda, você vai vencer, Deus já lhe deu. Muitas vezes a gente vê umas palhaçadas diante do altar do Senhor. Aí eu falo, a igreja é batista, mas eu gosto do mover pentecostal. Mas eu não gosto é quando você vê que é muito rodar, muito pular, e de Jesus quase nada. Aí você vê 3 horas de culto para me dar 30 minutos de palavra, para me dar 20 minutos de palavra, 10 minutos de palavra. A igreja está sendo alimentada com o quê? Se o alimento é a palavra, se a própria Bíblia vai dizer lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho, a palavra que dá direção e guia. Então, o Senhor, Ele fala, Ele exige, sabe, uma entrega, Ele exige uma mortificação da nossa carne, para que a gente possa viver a totalidade daquilo que Ele quer conosco. Ele não quer uma igreja vivendo superficial, mas Ele é um Deus de relacionamento de profundidade.
quanto mais a gente vai se aprofundando, mais Deus ele vai se revelando, ele vai se demonstrando, ele vai abrindo a nossa visão. Porque Deus ele quer uma entrega total da sua igreja. Eu mesmo quando eu vou orar, eu já falo, não quero que ninguém me incomode, não venha falar comigo. A Rosana até já sabe, quando eu vou orar, ela fala logo com o Breno, não vai incomodar seu pai, não faça zoada. Porque é o meu momento, aonde eu vou tentar, aonde eu vou buscar dar o meu melhor, tentar me entregar sem reservas ao Senhor. E a igreja, muitas vezes, quando a gente leva uma palavra dessa, meu pastor, eu gosto de ouvir o Senhor, porque eu sei que o Senhor tem ensinado não só a pastora Yaciane, mas a toda a congregação que está debaixo da sua autoridade. E eu falo isso não porque o Senhor está aqui, mas a qualquer um. E quando eu vejo o Senhor ensinando a palavra, ensinando a viver uma vida conforme aquilo que Deus quer, muitos não gostam. Por quê? Porque a igreja ela tem um movimento? Tem. Mas ela tem um maior mover, que é o ensinamento da palavra, que é a exposição da palavra. E muitos hoje querem o mover, quer o rodar, quer o batuque. E quando o batuque acaba a unção, acaba a presença. Aí você vê um povo parecendo que está morto. O povo hoje para dar uma glória a Deus. Aí por isso que eu falo, eu não peço ninguém para dar glória. Você quer dar glória a um particular seu. Você que tem que dar glória. E a igreja entender que precisa todos os dias fazer como Romanos 12, 1. Entregar a sua vida como sacrifício vivo. É todos os dias eu saber que eu tenho que me sacrificar, que eu tenho que me entregar. E eu lendo a palavra essa semana, quando Jesus era entregue a Pôncio Pilatos, a gente sabe que quando o povo ia sacrificar e ia entregar o sacrifício ao sacerdote, a primeira coisa que o sacerdote tinha que fazer era o quê? Era olhar se o sacrifício ele estava perfeito. E quando Jesus ele está frente a frente a Pôncio Pilatos, e o Senhor atentou às minhas vistas, o meu entendimento essa semana, que ele faz assim, eu não vejo, ele está dizendo, eu não vejo nada de errado nele, é um homem perfeito. Ele está dizendo o quê? Ei, o sacrifício de Deus é perfeito. Eu não estou vendo nada nesse homem que condene a ele à morte. Ele estava dizendo, ei, o sacrifício de Deus é perfeito. A entrega que Deus ele está fazendo é perfeita. Por isso o Senhor ele deixa um segmento para a igreja. Quando ele diz, sede santos porque eu sou santo, ele está dizendo, ei, tem uma linha a ser seguida, tem uma base a ser seguida. Tem algo que nós precisamos tomar como modelo para as nossas vidas. É buscar essa santidade do Senhor. É buscar estar no centro da vontade dEle. E hoje, verdadeiramente, quando a gente prega sobre santidade, sobre fidelidade, sobre entrega total,
É as pregações onde a gente menos vê o povo da glória, onde a gente menos vê o povo bater palma, as pregações onde a gente menos ouve o povo falar, fala Jesus. E a igreja ela precisa, são poucos os remanescentes que estão pregando a palavra com verdade, sem mistura, trazendo o povo para a luz da Bíblia, aquilo que a Bíblia fala, aquilo que a Bíblia nos orienta a fazer. Irmãos, e quando Paulo ele fala em Romanos 12, 1, no final do versículo, que devemos entregar o nosso corpo como um culto racional a Deus, Paulo ele está dizendo que nós devemos viver uma vida com propósito. Qual foi o propósito de Deus entregar o seu único filho? Não foi só fazer a religação da intimidade entre pai e filhos, mas foi porque todos aqueles que entenderam o sacrifício de Jesus vivam com um propósito de uma vida entregue total, de uma renúncia. Porque muitas vezes a gente abre mão de tantas coisas. Eu mesmo, eu sou formiga, amo doce. Mas quando fui fazer o exame de açúcar, o açúcar deu pipocando lá em cima, a médica corta tudo. Rapaz, foi o maior sacrifício para mim, porque eu gosto de tomar um refrigerantezinho, comprar um docinho, um chocolate. Aí, né, meu? Jujuba de 1 quilo, comprar um pacote de jujuba de 1 quilo, meio quilo para cada um, e aí botar um pacote no meio das pernas e ficar igual formiguinha. E tudo isso eu tenho que cortar, tenho que sacrificar. Porque não estava uma diabetes ainda, estava nível 1, que poderia se reverter. Aí você tem que abrir mão, você tem que escolher. E quando Jesus ele pede, como ele fez com os seus discípulos, quando ele chama para serem pescadores de alma, cada um estava fazendo algo. Estavam trabalhando e eles abriram mão do seu trabalho, abriram mão dos seus afazeres para seguir ao Senhor, para viver uma vida com propósito, viver uma vida de entrega sem preocupação. E quando Jesus ele vai andando com os seus discípulos, lá no capítulo de Mateus, que os seus discípulos estão preocupados com o que hão de comer, de vestir, de beber. E o Senhor diz, mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo, ei, vocês têm que viver uma vida com o propósito de buscar primeiro o reino, viver uma vida de entrega total primeiro ao reino, viver uma vida sem emocionalismo vazio, mas com uma decisão de buscar a presença de Deus. E viver com o Senhor é viver uma vida radical. É viver uma vida de entrega. Você quer ver uma coisa? Vá falar com um muçulmano do Alcorão. Vá falar com um judeu ortodoxo das práticas dele. Meu irmão, não tem conversa não. Porque eles entendem que eles têm que viver uma vida ali, entregue na fé a qual eles têm. E desde pequeno eles são ensinados, eles são orientados, e aquilo ali já está incutido, já está embutido na mente. E essa é a maior dificuldade da igreja.
é viver uma vida de entrega racional, de um culto racional a Deus, abrindo mão da sua vontade, do seu querer, para fazer a vontade de Deus. E eu quero concluir, igreja. Entrega total é mais do que um simples tema qual Deus deu para eu pregar nesta noite. Viver com entrega total é você saber que todos os dias você tem duas escolhas: viver conforme a sua vontade, como muitos dizem, Jesus me conhece, Jesus me sabe, Jesus sabe como eu sou. Aí como fica igual a Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, Jesus me entende. Não, Ele não entende não. Ele quer que a gente pegue a nossa velha criatura, a velha natureza, e afogue ela. Que o batismo não é apenas um batismo, mas é você todos os dias afogar a velha criatura e não deixar que ela suba junto com você. E isso, a entrega total, é um estilo de vida, assim como alguém que se diz vegano, que não come carne, que não come derivado de animais, e vive uma vida regrada, sem comer nada que é derivado de animais. Nós também temos que viver uma vida regrada, vivendo, não como o apóstolo Paulo ele diz, não vos amoldeis a este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. O apóstolo Paulo está dizendo: não pegue este mundo como modelo para a vida de vocês, mas antes transformai pela renovação da sua mente. Ei, o mundo lá fora está tentando impor um modelo, e muita igreja está aceitando aquilo que o mundo está impondo, está trazendo as modernidades do mundo para dentro da igreja. Eu não estou dizendo que a igreja ela não pode ter um telão, não pode ter mídia, não pode ter uma gravação do culto como a gente faz, mas é trazer o modismo. Como tem igreja aí que tem forró gospel, carnaval gospel, bateria de escola de samba gospel. É um ritmo que você pode ouvir em sua casa, no seu fone de ouvido, mas para trazer para dentro da igreja, aí já é outra coisa. É a maneira de tentar aprender a igreja, de tentar aprender a pessoa, para a pessoa não ir para o mundo. Aí eu fico questionando, vem cá, no tempo de Jesus, quando Pedro prega, a primeira vez que Pedro prega, 5.000 almas se convertem. Não tinha ministério infantil, não tinha a tia da escolinha, não tinha ministério jovem, não tinha ministério de senhoras. Jesus pregava e o povo ficava atrás de Jesus, a ponto de os discípulos dizer: mestre, despede esse povo, a gente não tem o que dar de comer. Traduzindo, manda o povo vazar. E o povo não se distraía, não se dispersava. E hoje muita gente fica trazendo coisas, meu pastor, do mundo para poder tentar aprender a igreja, para tentar aprender os irmãos. Como a pastora estava dando um aconselhamento, que o pastor entregou tanto cargo à irmã, que a irmã estava ficando maluca. Tem o cargo de senhora. Trabalhar com adolescente, o senhor sabe muito bem disso, trabalhar com adolescente já é difícil.
difícil pra caramba. Que é um menino, uma mistura que tem hora que você não sabe se é hormônio, se é demônio, tudo junto. Um menino tudo virado na 60 e você tem que ter aquele controle ali para poder conduzir. A entrega ao ministério jovem, entrega ao ministério do Senhor, entrega ao ministério de intercessão. Eu digo, pronto, ele entrega logo o cajado e diz aí, minha filha, você é a quarta pessoa da Trindade. Então precisamos verdadeiramente viver essa entrega total ao Senhor. Uma vida não é porque o pastor está falando que você tem que fazer, mas é você entender que todos os dias a minha vida ela tem um propósito. Qual é o propósito? Me entregar por aquele que se entregou por mim. Aleluia, Deus. É se entregar por aquele que se entregou por mim. A minha maior motivação não é aquilo que Jesus ele pode me dar. Porque eu posso viver com tudo, carro do ano, casa na cobertura e perder a minha vida. Mas eu posso viver com pouco que Jesus me dá, mas no dia da minha partida, aquele que for fazer o ofício fúnebre dizer, morreu salvo. Anos vão se passar, como tem muitos aí que são exemplo até hoje de homens e mulheres de Deus. Que a gente possa refletir sobre isso para viver uma vida de entrega, viver uma vida de renúncia, viver uma vida, porque muitas vezes muitos vão dizer que a própria Bíblia vai dizer que o poder da cruz é loucura no mundo. Muitos vão dizer que eu e você é fanático, que a gente é doido. Mas a gente sabe qual é o preço que a gente está pagando e aonde a gente está chegando e aonde a gente vai chegar. Amém, igreja? Amém. E eu aprendi. E eu aprendi uma coisa, que quando tem profeta na casa, a gente tem que dar honra, tem que trabalhar. Meu pastor, o senhor pode orar pelo povo? Oh, sim. É brincadeira? Vai, eu aprendi isso. Quando tem pastor na casa, eu quando crescer, eu quero ser assim, eu quero chegar a essa estatura do Senhor. Da glória. Pense num casal corão. Bem, confesso a ti, eu estava para vir aqui na outra semana. Pedi para ela saber os dias de culto. Sério? Que nós viríamos aqui, mas viríamos de surpresa. Porque é natural eu querer ir para a igreja, ouvir Deus falar comigo. Porque eu creio que Deus ele fala através da palavra dele. E algo me chamou muita atenção aqui. Foi quando o Senhor falou. E quando o Senhor Jesus ele foi levado até aquele governador daquela província, daquele povo. Aquele governador olhou para Cristo Jesus. E olhando para Cristo ele disse: não vejo pecado algum neste homem. E parte, ele confirma o que está escrito, que ele iria como ovelha muda, perfeito. Porque Abraão disse: meu filho, o cordeiro para si Deus proverá. E Deus naquele momento estava provendo o cordeiro para ele mesmo. Então se eu já saísse daqui, eu já saía com essa porção. E é tão profundo que eu vou pregar dentro desse tema amanhã. Amanhã, eu já vi o livro ali, até já deixei ali, porque amanhã eu vou falar sobre isso. Sobre o que Deus disse a Moisés sobre Arão e o que Deus confirma no livro de Mateus.
E Jesus é o Cordeiro perfeito. É o sacrifício perfeito. É tudo que nós necessitamos e temos hoje para ser lavados e remidos na presença do Senhor. Verdade, meu Senhor. Então, já vale de muita vanglória de que hoje o Senhor falou através da boca do servo dele. Mas sem mais demandas, eu quero orar, eu quero pedir a vocês que me ajudem a interceder em oração. Ó Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus santo, Deus bendito, Deus de fogo, Deus de poder, ó Deus que faz milagres e prodígios, o Deus que visitou o Egito, Pai querido, nesta hora, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu faço missão das pessoas que estão aqui, Pai, nesta hora eu quero te pedir a providência dos céus na vida de cada um de nós, meu Senhor. Ó Pai, vai jogando por terra tudo aquilo que é mandado, proferido contra a igreja do Senhor. Ó Pai, vai quebrando toda a inveja, toda a perturbação, todo o pacto do mal que foi feito, Senhor. Ó Pai, vai visitando aquelas pessoas, meu Pai, que estão em suas casas neste momento. Ó Pai, vai visitando aquela pessoa, meu Deus, que um dia já esteve neste culto, que um dia já pisou os pés neste lugar, mas por um motivo ou outro, Pai querido, essa pessoa desmotivou em tudo para poder parar, Senhor, de buscar a tua face. Mas nesta hora, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós como igreja amarramos todos os principados, todas as potestades e profetizamos, Senhor, o teu povo ouvir a tua palavra através deste lugar. Envia anjos, querubins e serafins para purificar os que precisam ser purificados, mas envia também um anjo de guerra, um anjo forte, um anjo poderoso para desfazer, para destruir, para derribar toda e qualquer feitiçaria, macumbaria, olho grosso, inveja, perseguição. Ó Senhor, queima os carros do fogo, desfaz tudo, meu Senhor, que foi preparado, e glorifica o teu servo neste lugar. Meu Pai, eu já oro também, Senhor, pela saúde. Meu Deus, arranque todo inchaço que esteja na tua serva. Meu Pai, como homem do Senhor, como teu servo, eu determino, Senhor, que a pastora Rosana Salomão, aonde ela estiver, seja curada agora, porque o Senhor é Deus de perto e Deus também de longe. Pai, estabelece o seu pacto neste lugar. Meu Deus, que este lugar ele fique pequeno. Aleluia. Senhor, para que o povo se aglomere e seja nos tempos de Jesus, onde o povo seguia Jesus por causa da palavra e por causa dos milagres. Faz milagres extraordinários, Senhor, através da palavra deste lugar. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, na certeza da vitória. A igreja diz amém. E glória a Deus, amém. Muito obrigado, meu pastor, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Levante suas mãos abençoadas para os céus. Que a graça de Deus Pai, Que assim seja. o amor de Jesus Cristo, Que assim seja. e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós para todos sempre. Amém. Graças a Deus.